Qual é a primeira voz que você ouve pela manhã? Antes mesmo que a sua consciência se estabeleça por completo no corpo, sua mão já busca o celular na cabeceira. É um reflexo. E com um único toque, a porta da sua mente é arrombada. Dezenas de vozes invadem seu silêncio matinal. Mensagens do trabalho que chegaram durante a noite. Cada uma pequena exigência sobre o seu futuro. O feed de notícias te bombardeia com crises que você não pode resolver. As redes sociais te mostram um desfile de vidas perfeitamente editadas, conquistas que te fazem questionar as suas. E então acontece uma leve aceleração no peito, um aperto sutil no estômago, uma névoa de preocupação que começa a pairar sobre o seu dia antes mesmo que ele comece. Isso não é um defeito de fabricação seu, é a condição padrão do mundo moderno. Uma epidemia silenciosa de mentes que vivem em estado de alerta constante, reagindo a um bombardeio que nunca cessa. Os antigos filósofos estoicos não tinham smartphones, mas conheciam a natureza humana. Eles sabiam que a nossa paz é o bem mais precioso que possuímos. E hoje, a pergunta que eles nos fariam é brutalmente simples e direta. Quanto da sua paz você já entregou hoje? Para problemas que nem são seus. Para ruídos que você voluntariamente deixou entrar, nós não perdemos a nossa paz. Nós a entregamos, notificação por notificação. E neste vídeo, você vai aprender a parar de fazer isso. Se no início do dia nós entregamos nossa paz, qual é o preço que pagamos por isso no final da semana? A resposta para milhões de pessoas tem um nome e um dia muito específicos: a ansiedade do domingo à noite. Você conhece perfeitamente essa sensação. O sol ainda nem se pôs, mas a sua mente já viajou para a segunda-feira. E não é só a preocupação com as tarefas e reuniões. É algo mais profundo, mais pesado. É a sensação de que o seu breve momento de paz está acabando e que você precisa se preparar para a batalha. É o momento de vestir mais uma vez as suas máscaras. A máscara do profissional impecável, que responde e-mails fora de hora e nunca demonstra fraqueza. A máscara da pessoa sempre sociável e positiva nas redes sociais, mesmo que por dentro você se sinta esgotado. A máscara daquele que tem tudo sob controle para a família e para os amigos, que nunca pede ajuda, que sempre resolve. E aqui está a ferida que precisamos entender, a origem do problema que a sabedoria da psicologia profunda nos aponta. Essa distância entre quem você é em essência e as máscaras que você precisa usar para sobreviver no mundo, essa distância consome uma energia vital gigantesca. Todo o seu cansaço, sua frustração, seu desejo de dizer não, sua vontade de ser simplesmente você, com suas falhas e sua humanidade, tudo isso que você empurra para um porão escuro da sua mente para poder funcionar e ser aceito, não desaparece. Essa energia se acumula, fermenta e vaza. Ela vaza como aquela inquietação no meio da tarde. Vaza como aquela impaciência com as pessoas que você ama. Vaza como aquela insônia às 3 da manhã, com o coração acelerado sem motivo aparente. Essa ansiedade, portanto, não é uma fraqueza sua. Ela é uma mensageira. Ela é o sistema de alarme da sua alma, piscando em vermelho e dizendo: a energia está sendo drenada, as defesas estão baixas, o personagem que você está interpretando está esgotando a pessoa real. Entender isso muda o jogo, porque não lutamos contra um alarme. Nós o escutamos. E a boa notícia é que ele nos mostra exatamente onde a nossa fortaleza interior precisa de reparos. Então, se a sua ansiedade é este alarme e as máscaras estão drenando sua energia, o que nós fazemos? A resposta não é, e eu repito, não é tentar silenciar o alarme à força. Não se trata de mais uma técnica de respiração superficial ou de forçar um pensamento positivo enquanto você se sente desmoronar por dentro. A resposta é honrar a mensagem do alarme e começar o trabalho de um arquiteto, o arquiteto da sua própria mente. E esta é a minha promessa clara para você nos próximos minutos. Você não vai receber um curativo. Você vai receber a planta baixa e o manual de construção para erguer uma verdadeira fortaleza interior. Um espaço mental
projetado por você e para você, com muros sólidos e um centro sereno. Um lugar onde o caos do mundo moderno pode até fazer barulho lá fora, mas não consegue mais te invadir. Para isso, vamos usar a sabedoria da psicologia profunda como o nosso mapa, para entendermos o terreno da nossa alma, e usaremos a praticidade inabalável do estoicismo como nossas ferramentas, tijolo por tijolo, ação por ação. Chega de se sentir invadido. A hora de construir é agora. Para começarmos a nossa construção, eu quero que você se esqueça de tudo por um instante e apenas ouça uma história. Vamos chamá-la de A Parábola dos Dois Construtores. Em uma bela cidade costeira, viviam dois construtores, ambos com a tarefa de erguer a casa perfeita. O primeiro, um homem cuja felicidade dependia da admiração dos outros, escolheu o local mais visível, a areia dourada, bem na beira do mar. Ele construiu uma casa espetacular, feita quase inteiramente de vidro e estruturas abertas, sem muros, para que todos pudessem ver e aplaudir seu design moderno e o interior impecável. E os aplausos vieram. Sua casa se tornou o lugar mais fotografado, o símbolo do sucesso na cidade, e ele se sentia validado, visto, importante. O segundo construtor, um homem mais quieto e preocupado com a solidez, escolheu um terreno diferente, um pouco mais para dentro, sobre uma fundação de rocha sólida. Sua casa era feita de pedra, com janelas reforçadas, paredes espessas e um pátio central, protegido dos ventos. Por fora, não era um espetáculo. Era simples, quase austera. Poucos paravam para tirar fotos. Seu trabalho não buscava o aplauso, mas a integridade. Então, um dia, a tempestade anunciada por semanas finalmente chegou. E ela veio com uma fúria que ninguém previu. O mar avançou e os ventos uivaram como lobos. A casa de vidro, construída para a admiração, não tinha defesa alguma. As ondas, que antes eram uma bela vista, se tornaram um ariete. O vento, que antes trazia a brisa, estilhaçou cada painel. Em poucas horas, a casa, que era um símbolo de sucesso, se tornou um monte de ruínas brilhantes e perigosas na areia. Enquanto isso, a casa de pedra se mantinha firme. O vento castigava suas paredes, a chuva torrencial a açoitava, mas a estrutura fincada na rocha não cedia. E lá dentro, no pátio central, reinava uma calma quase inacreditável. O construtor podia ouvir a força da tempestade, podia até observá-la com respeito através de uma janela segura, mas o caos não o invadia. Ele estava em paz no olho do furacão. A ansiedade tóxica, as crises da vida, as pressões do mundo, essa é a tempestade. E todos os dias somos seduzidos a construir a casa de vidro, a vida para a aprovação externa. A pergunta que fica é: você está satisfeito com a fragilidade dessa arquitetura? Se a resposta for não, saiba que você pode aprender a ser o segundo construtor. É um trabalho de intenção, que exige as ferramentas certas, e nós faremos isso erguendo 4 pilares fundamentais. Vamos começar com a fundação de toda a fortaleza. A sua mente, neste momento, talvez se pareça com um campo aberto. Cada opinião de um colega, cada crítica velada, cada manchete de notícia entra sem pedir licença e pisoteia a sua paz. O primeiro e mais importante passo para construir sua fortaleza é erguer os muros. Não para se isolar, mas para se tornar o mestre do portão, aquele que decide o que entra e o que fica de fora. Isso começa com a ferramenta mais prática e poderosa que o estoicismo nos oferece: a clareza absoluta sobre o que está e o que não está no seu controle. Imagine a cena, o exemplo que demos antes. Você está no seu trabalho e recebe aquele e-mail do seu chefe: precisamos conversar amanhã. A mente que vive na casa de vidro entra em colapso imediato. A espiral de cenários catastróficos começa. O que eu fiz? É sobre aquele relatório? Serei demitido? Como vou pagar as contas? Em segundos, sua paz foi demolida. Você está sofrendo intensamente por um futuro que, neste momento, é pura fantasia. É aqui que o construtor da casa de pedra age. Aqui você vai usar a primeira ferramenta, a pausa soberana. No instante em que o pensamento ansioso surgir, você para.
Fisicamente, pare de digitar. Respire fundo, uma única vez, de forma lenta. E como o guarda do seu portão mental, você faz a si mesmo a pergunta-chave, com honestidade brutal. O que exatamente nesta situação está 100% sob o meu controle? A resposta sincera virá: eu não controlo o humor do meu chefe. Eu não controlo o assunto que ele quer discutir. Eu não controlo a decisão que ele pode ou não tomar. Então, a segunda pergunta: e o que eu controlo? A resposta é o seu poder. Eu controlo a minha respiração, neste exato momento. Eu controlo a qualidade do meu trabalho até o final do dia. Eu controlo a minha postura e a calma com que entrarei naquela sala amanhã. E, acima de tudo, eu controlo a decisão de não me torturar por um futuro que ainda não existe. Você percebe a imensa mudança de poder? Você não nega o problema. Você o encara e traça uma linha na areia entre o que é seu para carregar e o que pertence ao caos do mundo. Praticar a pausa soberana é literalmente construir este muro. Cada vez que você a aplica, um novo tijolo é assentado. No começo, a reação automática será forte, mas com a repetição, o muro se torna sólido, e a maior parte do ruído do mundo vai simplesmente bater nele e se dissipar, sem nunca mais conseguir roubar a sua paz. Com os muros erguidos, você começa a notar que, mesmo com menos invasões externas, ainda existe uma fonte de ansiedade que brota por dentro. É a ansiedade da comparação. Aquele sentimento corrosivo de que sua vida está um passo atrás, de que você não é interessante ou bem-sucedido o suficiente. É a pressão silenciosa para continuar polindo a sua casa de vidro para que a plateia continue aplaudindo. Pense na cena mais comum do nosso tempo. Você chega ao fim de um dia exaustivo, se joga no sofá e, para relaxar, pega o celular. E o show começa. Um amigo posta fotos de uma viagem espetacular pela Europa. Um antigo colega de faculdade anuncia uma promoção para um cargo de liderança. Um conhecido exibe o carro novo, a casa nova, a família de comercial de margarina. E aquela voz cruel na sua cabeça começa o seu ataque. Olha a vida deles e olha a minha. O que eu estou fazendo de errado? Minha vida é tão comum, tão sem graça. Eu nunca vou chegar nesse nível. Em minutos, sua energia, que já era pouca, se esvai completamente. Essa dor é real, e ela nasce de um erro fundamental de perspectiva que a sociedade moderna nos empurra a cometer. Nós comparamos os nossos bastidores com toda a nossa bagunça, nossas dúvidas e nossos dias ruins, com o palco perfeitamente editado e iluminado dos outros. Essa comparação é talvez a maior ladra de energia e geradora de ansiedade do século XXI. Ela nos mantém presos, gastando nossa vida na tentativa de montar um palco mais bonito, em vez de cuidar da nossa própria casa. Para combater isso, o construtor da fortaleza não fica olhando para os lados. Ele olha para cima. Ele constrói uma torre de vigia no centro do seu terreno, um lugar de perspectiva. E a ferramenta para erguer essa torre é o que chamaremos de bússola interna. A bússola interna é uma pergunta simples, mas com o poder de mudar toda a sua orientação de vida. Diante de uma escolha, ou ao refletir sobre o seu dia, você se pergunta: esta ação que eu fiz, ou que vou fazer, ela serve à vida que eu quero construir para mim, ou serve apenas à imagem que eu quero projetar para os outros? A aplicação mais acessível e poderosa disso é o diário da intenção. Todas as noites, pegue um caderno e escreva uma única coisa, por menor que pareça, que você fez naquele dia que foi genuinamente para você, não para uma plateia. Talvez seja: hoje eu recusei educadamente aquele compromisso social porque eu estava esgotado e precisava de silêncio. Passei 20 minutos aprendendo sobre um assunto que me fascina e que não tem utilidade nenhuma para a minha carreira. Ou tive a coragem de admitir para um amigo que eu não estava bem, em vez de colocar a máscara de "está tudo ótimo". Cada um desses pequenos registros é um degrau que você sobe na sua torre da autenticidade. No início pode parecer pouco, mas com o tempo, do alto dessa torre,
você ganha uma perspectiva transformadora. Você ainda consegue ver as outras construções ao longe, mas elas não te ameaçam mais. Elas são apenas outras construções. Você para de comparar os caminhos, porque está genuinamente interessado e satisfeito com a sua própria obra. Você começa a entender, em um nível profundo, o que os filósofos estoicos queriam dizer com a virtude da sabedoria. Não é sobre saber tudo, mas sobre saber o que é verdadeiramente seu e o que é verdadeiramente valioso. Que a única vida que você pode, de fato, construir e avaliar é a sua. Encontrar contentamento nisso não é conformismo, é a mais pura e sólida liberdade. Sua fortaleza está tomando forma. O ruído de fora está mais baixo, a necessidade de aplausos está diminuindo. Mas ainda assim, em momentos de silêncio, um inimigo interno sussurra. É a voz do "e se? E se eu perder o emprego? E se essa dor estranha no corpo for uma doença grave? E se essa crise econômica me atingir em cheio?" É a ansiedade sobre o futuro, uma névoa de medo que pode ser tão paralisante quanto qualquer ameaça real, roubando a energia do seu presente. Imagine a cena. Você está planejando o seu orçamento e percebe que o dinheiro está mais curto do que pensava. Na mesma hora, um amigo te manda uma notícia sobre demissões no seu setor. Para a mente que vive na casa de vidro, é o início do fim. A imaginação dispara e pinta um cenário de desespero. Você sem conseguir pagar as contas, perdendo tudo o que construiu, um fracasso completo. É um terror que te congela e te impede de pensar com clareza. Os filósofos estoicos conheciam essa armadilha da mente como ninguém. Sêneca nos alertou há 2 milênios. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos, mas das histórias terríveis que contamos a nós mesmos sobre os fatos. O medo não é o evento futuro, é o monstro que a nossa imaginação desenha na escuridão. E por nos recusarmos a olhar para ele, o monstro cresce. O construtor da fortaleza faz o exato oposto. Ele não foge da escuridão. Ele acende uma tocha e caminha em direção a ela. Ele abre o seu arsenal e inicia o treinamento. A ferramenta para isso é o que chamaremos de simulação de impacto. E não se engane, isso não é um exercício de pessimismo. É um treinamento de coragem. Ele funciona em 2 fases. Primeiro, encare o monstro. Pegue o seu maior "e se", aquele que mais te assombra. Vamos usar o medo de perder o emprego. Em vez de fugir, sente-se por 5 minutos e olhe diretamente para ele. Pergunte com uma calma deliberada. Ok, vamos supor que o pior aconteceu. Fui demitido hoje. Qual seria a primeira coisa que eu faria? A resposta pode ser: sairia para caminhar e respirar. Certo. E qual seria a segunda? Analisar minhas finanças para ver meu fôlego real. E a terceira? Atualizar meu currículo e meu perfil no LinkedIn. E depois? Faria uma lista de 5 pessoas da minha rede com quem eu poderia conversar. Você percebe o que aconteceu? O monstro apocalíptico e sem forma se transformou em uma lista de tarefas. Desafiadoras, sem dúvida. Desconfortáveis, com certeza, mas concretas e realizáveis. Você descobre, para sua imensa surpresa, que no fundo, você sabe o que fazer. Você descobre que você sobreviveria. Agora, a segunda fase, que te devolve o poder. Depois de transformar o monstro em um plano, você se faz a pergunta-chave: qual força interior, qual parte de mim eu preciso convocar para executar este plano? Para analisar as finanças com frieza, você precisa convocar o seu sábio interior. Para ter a disciplina de refazer o currículo e procurar vagas todos os dias, você chama o seu guerreiro. Para entrar em contato com sua rede de contatos com confiança e não com desespero, você ativa o seu diplomata. Você deixa de ser a vítima passiva de um medo aterrorizante e se torna o comandante ativo de um exército de recursos internos que você nem sabia que tinha. Este pilar é o seu campo de treinamento. Fazer essas simulações não atrai o desastre, como o pensamento mágico e medroso nos faz acreditar. Pelo contrário, funciona como uma vacina.
Você se expõe a uma dose pequena e controlada do vírus do medo para que seu sistema imunológico psicológico crie os anticorpos da resiliência. Você transforma a ansiedade vaga que te paralisa em desafios concretos, para os quais você já tem um plano de batalha. E essa é a verdadeira essência da coragem. Não é a ausência de medo. É saber que, aconteça o que acontecer, você tem um arsenal interno pronto e à sua disposição. Seus muros te protegem do ruído externo. Sua torre te livra da comparação. Seu arsenal te prepara para o medo do futuro. Sua fortaleza está quase completa, mas falta a fundação mais profunda. O que acontece quando a tempestade, apesar de tudo, te atinge de uma forma que você não previu? A demissão, o fim de um relacionamento, um diagnóstico inesperado. Aqui surge a ansiedade mais existencial de todas, a sensação de que a vida é injusta, aleatória e sem sentido. Voltemos ao exemplo da demissão. Mas desta vez, não é um medo, é um fato. Aconteceu. E não foi por mau desempenho, foi um corte de custos. Você fez tudo certo, e mesmo assim, o chão desapareceu sob os seus pés. A primeira reação é o choque, a raiva, e a pergunta que ecoa na alma: por que eu? Eu não merecia isso. A vida não é justa. E essa pergunta te afoga em um pântano de vitimização e amargura. Essa pergunta, por que eu? Por mais natural que seja, é um beco sem saída. Ela te mantém preso ao passado, lutando contra uma realidade que já aconteceu. E lutar contra a realidade é a receita garantida para o sofrimento perpétuo. É como tentar impedir a maré de subir com as próprias mãos. Toda a sua energia é gasta nessa luta inútil, alimentando sua ansiedade e seu desespero. O construtor da fortaleza, ao se deparar com o inevitável, não gasta sua energia lutando contra a onda. Ele aprende a usá-la, e para isso, ele ativa a ferramenta mais transformadora de todas, a ferramenta que fica guardada no coração da fortaleza, o olhar Kintsugi. Kintsugi é a antiga e bela arte japonesa de reparar cerâmica quebrada. Mas em vez de usar uma cola transparente para esconder as fraturas, os mestres artesãos fazem o oposto. Eles unem os pedaços com uma laca especial, misturada com pó de ouro, prata ou platina. A filosofia por trás disso é profunda. Eles acreditam que a peça se torna mais bela, mais preciosa e mais forte, precisamente por ter sido quebrada. As cicatrizes não são uma vergonha a ser escondida, mas uma parte de ouro da história daquele objeto, que o torna único. Sua vida, quando atingida por uma crise inesperada, não está arruinada. Ela está apenas quebrada. E nesse momento, você tem a escolha. Pode tentar esconder as rachaduras, enfraquecendo a estrutura, ou pode se tornar um mestre kintsugi da sua própria alma. A ferramenta para aplicar esse ouro líquido nas suas próprias fraturas é a mudança radical na pergunta que você faz a si mesmo. Você vai conscientemente abandonar a pergunta da vítima: por que isso aconteceu comigo? E vai adotar a pergunta do artesão kintsugi: para que isso aconteceu para mim? É a troca de uma única palavra, mas essa troca altera universos. Para quê? Para que essa demissão aconteceu para mim? E então você escuta: talvez para que eu finalmente tenha a coragem de começar meu próprio negócio. Talvez para que eu perceba que estava em uma carreira que me deixava infeliz e esgotado. Talvez para que eu seja forçado a desenvolver uma força e uma resiliência que eu não sabia que tinha. Qual é a oportunidade escondida nesta crise? Qual é a lição embrulhada neste evento doloroso? Este quarto pilar é a rocha sólida da sua casa de pedra. É a filosofia do amor fati, o amor ao destino. Não um amor passivo de quem se resigna, mas um amor ativo e criativo de quem acredita que nada que te acontece é em vão. Cada alegria, cada dor, cada reviravolta é matéria-prima para a sua jornada de crescimento. Ao usar o olhar kintsugi, você para de ser um ator em uma peça cruel e se torna o coautor da sua própria história épica. A ansiedade existencial se dissolve, porque não há mais eventos aleatórios e sem sentido. Há apenas a vida, em sua totalidade,
te convidando a encontrar propósito em cada passo do caminho. E essa fonte de propósito é o que enche a sua fortaleza de luz, calor e significado. Agora, por um instante, pare, respire fundo e olhe para trás para a jornada que fizemos. Olhe para a estrutura que você aprendeu a projetar, o muro da percepção que te devolveu o poder sobre a sua própria atenção, a torre da autenticidade, de onde você pode observar o mundo sem o veneno da comparação, o arsenal da resiliência, que transformou seus piores medos em planos de ação e coragem, e a fonte do propósito, a fundação de rocha sólida que usa cada evento da sua vida, cada cicatriz, para tecer uma história com significado. Você provavelmente começou este vídeo acreditando que a ansiedade era sua inimiga, um invasor a ser combatido, um defeito a ser eliminado, uma fraqueza a ser escondida. E aqui, neste exato momento, está a grande, libertadora e emocionante virada. A verdade que, se você permitir, pode mudar sua relação com você mesmo para sempre. A ansiedade nunca foi sua inimiga. A ansiedade era o mapa do tesouro, era a voz da sua alma, a parte mais profunda e sábia de você, gritando por atenção. Ela não veio para te destruir. Ela veio para te salvar de uma vida que não era sua. Toda aquela inquietação que você sentia era a sua necessidade de autenticidade implorando para você tirar as máscaras. Todo aquele medo paralisante do futuro era a sua coragem interior, adormecida, te convidando para um treinamento. Toda aquela sensação de falta de sentido era o seu propósito te cutucando, esperando que você finalmente olhasse para as suas próprias rachaduras para preenchê-las com ouro. Os 4 pilares que construímos não são para trancar a ansiedade do lado de fora. Eles servem para criar um espaço interior tão seguro, tão íntegro e tão seu, que você finalmente ganha a coragem de fazer as pazes com essa mensageira, de olhá-la nos olhos sem pânico e perguntar com uma calma que você não sabia que possuía: olá de novo, o que você veio me mostrar desta vez? Quando ela aparecer no futuro, e ela vai, porque a vida tem tempestades, você não sentirá mais o terror da casa de vidro prestes a ruir. Você sentirá a curiosidade do construtor da casa de pedra. Ah, o alarme soou. Interessante. Em que ponto eu estou me traindo? Onde a minha fortaleza precisa de um reforço? Qual máscara eu vesti sem perceber? O objetivo final desta jornada, a grande sabedoria dos estoicos e da psicologia profunda, nunca foi alcançar uma vida sem problemas. Essa promessa é uma ilusão. O objetivo sempre foi construir um eu que seja maior do que os problemas. É forjar um centro de paz tão inabalável que você possa apreciar a beleza e a fúria da tempestade para depois se recolher ao calor da sua própria lareira interior, são e salvo. Você não é a tempestade. Você não é a casa frágil. Você é o construtor. Você é a fortaleza. Você é o soberano sereno e inabalável do seu próprio mundo interior. A construção da sua fortaleza interior é uma prática, não um destino. Cada dia é uma nova oportunidade para assentar um tijolo com a pausa soberana, para subir um degrau na sua torre de autenticidade, para treinar no seu arsenal de resiliência e para encontrar propósito com o seu olhar kintsugi. Lembre-se sempre da lição dos 2 construtores. As tempestades da vida não vão deixar de vir. A diferença fundamental é que agora você sabe que não é uma casa de vidro, frágil e construída para os outros. Você é o arquiteto e a própria fortaleza, o mestre do seu refúgio. Continue comigo, porque a sua história merece ser vivida com intensidade, presença e significado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso mostra o quanto você está comprometido em melhorar como pessoa, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Agora, me conta nos comentários, qual dessas coisas mais te trava hoje? Se você pudesse eliminar um peso agora, qual seria? Compartilha comigo, porque isso já faz parte do seu processo de mudança. Se não souber o que comentar, escreva fortaleza. Assim, saberei que você assistiu até o final. Eu leio todos os comentários com carinho. E se ainda não está inscrito no canal,
Aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca a evolução todos os dias. Aqui, você encontra ensinamentos práticos para aplicar no seu dia a dia e seguir crescendo sempre. Inclusive, deixo aqui 2 vídeos cheios de sabedoria para você continuar sua jornada de evolução. Até a próxima!